Profeta Isaías, 57. Isaías 57, o verso é 14 ao 16. Vamos ficar em pé? Verso 14 ao de número 16. Nós estamos na segunda parte, na verdade. Segunda parte do estudo que estamos fazendo sobre avivamento. A primeira parte é a ação do Senhor. O que Deus faz em um avivamento e a sua realização. Praticamente tudo, né? Ele é tudo, ele faz tudo, melhor dizendo. Mas tem também a nossa responsabilidade. Então estamos na segunda parte. Já trouxe um sermão sobre essa segunda parte, que é o nosso dever, qual a responsabilidade que temos no avivamento, e vamos dar continuidade. O que devemos fazer? Qual a parte que nós entramos? Então hoje eu quero falar exatamente sobre Deus realmente desce ao pó, ou seja, ele desce a nossa própria vida, porque nós somos pó. E ele nos visita, graciosamente. Nós terminaremos hoje, certo? Essa série de exposições sobre avivamento. E eu quero ler com vocês do verso 14 ao número 16, onde Isaías relata o seguinte: Dir-se-á, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Amém. Santo Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nos ensina, nos exorta, faz com que desejemos que o Senhor nos visite poderosamente, que as nossas ações sejam mudadas, nosso pensamento com relação ao Evangelho, com relação a Cristo. Deus venha poderosamente e somente o Teu Espírito pode fazer uma obra assim. Assim oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós já vimos que quando nós estamos falando sobre avivamento, nós corremos vários riscos sobre isso, não é? Existem dois perigos opostos que nós podemos falar sobre isso e que já falamos. O primeiro é o entusiasmo. Esse entusiasmo que nós temos de multidões, de muitas músicas, de emoções, tudo que encontramos nessa igreja contemporânea, que confunde mais com a presença de Deus, que realmente não é. É uma agitação da nossa vida. O segundo é um ceticismo reformado. É um coração seco, árido, que não deseja, que não confia em nada, mesmo sabendo da doutrina soberana do Senhor, mesmo conhecendo ela. Isaías 57, verso 14 a 16, é um texto que demonstra ambos os extremos. Quais são os extremos? Ele nos apresenta um Deus que é simultaneamente tão alto, tão sublime, tão glorioso, tão majestoso, com relação às suas criaturas, que está no céu, que não entra em nossa mente, nós só o conhecemos porque ele se revelou, de maneira daquilo que nós poderíamos conhecer dele, ele fez isso. Mas ele também, sendo tão glorioso, exaltado, sublime, ele habita em seres humanos quebrantados, corações contritos. Este é o fundamento do avivamento.
Não é porque o homem faz alguma coisa, mas Deus faz poderosamente. Mas temos nossa responsabilidade, que chama-se a contrição. O arrependimento genuíno e verdadeiro. Qual o contexto desse texto que estamos, de Isaías 57? O capítulo 56 até o capítulo 66 é o que os estudiosos chamam de Trito Isaías. A terceira grande seção do livro é essa, não é? E olha para além do exílio, além do povo que foi exilado por causa dos seus próprios pecados. Ele olha além disso, ele olha para um retorno de restauração no que diz respeito ao seu povo. O capítulo 57 está estruturado em dois movimentos assim dramáticos. O primeiro dele é a acusação, que está do verso 1 ao verso 3, é uma acusação da parte do Senhor, e do verso 14 até o verso 21 há uma promessa de Deus. Isto significa uma acusação e uma promessa. Nos versículos de 1 a 13, Deus acusa Israel de idolatria espiritual e adultério religioso. É exatamente isso que está acontecendo. A nação ela tinha buscado amantes, deuses de pedra e de madeira, ao invés do Deus vivo. A acusação de Deus ela é severa, porque o verso 4 do capítulo 57 fala: a quem zombastes? O resultado foi uma disciplina do exílio. Todos nós sabemos. Mas sem nenhuma transição aqui, alguma, humana, certo? Sem que o povo mereça nada, sem que implore o suficiente, em plena acusação, Deus muda o tom. O versículo 14 começa com um imperativo divino, nós podemos chamar também que esteja na voz passiva. Nossa tradução diz aterrai, aterrai. Outras traduções diz preparai, preparai. Quem fala é o próprio Deus, que ordena que o caminho de retorno seja preparado para seu povo. Esta é uma graça soberana de Deus na vida do seu próprio povo, é pura graça do Senhor. Diante disso, nós podemos ver um paralelo de Isaías 40, verso 3. É um eco e é um eco intencional. Porque Isaías 40, verso 3, que é citado nos evangelhos, diz: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aqui, Isaías 57, 14, o mesmo imperativo ressoa, mas dessa vez o caminho não é geográfico, não é um retorno do exílio da Babilônia, mas é um retorno espiritual, retorno de um coração para um Deus vivo. João Calvino já disse o seguinte: ele observou que os profetas frequentemente usam o retorno histórico como tipo de restauração espiritual muito mais profunda. Nós podemos ver aqui alguns movimentos nesse texto. O movimento primeiro é um imperativo divino. O verso 14, disse aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Outra tradução, preparai, preparai, limpai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Aqui é um imperativo duplo. O texto usa, meus irmãos, uma construção aqui repetitiva. Preparai, preparai. A repetição ela não é uma redundância literária, como é costume do hebraico fazê-lo, mas é uma duplicação de um imperativo que comunica urgência e uma certeza divina. Que Deus ordena, Ele mesmo garante que irá fazer com o seu poder. Isso aqui literalmente, preparai, preparai, limpai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, significa aqui literalmente elevar, nivelar, preparar uma estrada. Era um vocabulário da construção de estrada do antigo Oriente Médio. Antes do rei passar, os servos removiam pedras, aterravam vales
e nivelavam o terreno. A imagem de preparação para a visita real. Exatamente isso. Preparação para uma visita real. Tirai os tropeços do caminho do meu povo. Tropeços, obstáculos, aparecem em contextos morais e espirituais ao longo de Isaías e Ezequiel. Esse tirar o tropeço significa tira os ídolos do coração, tira o orgulho que ainda não foi crucificado do seu coração, tire os padrões de pecado habituais que existem em vocês, que impedem o caminho do Senhor até vocês. Esta é a nossa responsabilidade. Tirem, tirem, tirem. A implicação para o avivamento é poderoso. Deus não desce enquanto os tropeços permanecem. Pregador de avivamento não anuncia, Deus está chegando, fiquem como estão. Ele nunca diz isso. Ele diz o seguinte, Deus está chegando, limpai o caminho. Deus está vindo, limpa o seu coração. Então, o avivamento genuíno vem acompanhado de profunda convicção do pecado. Profunda. E aqui há um segundo movimento. É o paradoxo que nós falamos da habitação divina, que está no verso 15. Porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Exatamente. Este versículo é possivelmente uma das declarações mais sublimes da palavra do Senhor em toda a Escritura. E ele contém esse paradoxo fundamental nessa teologia que nós conhecemos, da transcendência, alto, sublime, exaltado. E aqui há 4 qualificativos em uma linha somente. Alto e exaltado. Esta é a mesma linguagem usada no capítulo 6, verso 1, a visão do trono. Eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto, sublime, ou exaltado. Deus está acima de toda criatura. Sua grandeza não é apenas maior do que a nossa em grau. Ela é diferente em categoria. Ele não é apenas o mais alto dos seres. Ele é o único ser que existe por si mesmo. Único. Sem dependência de nada exterior. Outro ponto é que habita a eternidade. A palavra aqui não significa apenas para sempre, no sentido temporal. A palavra comunica a totalidade da existência divina fora do fluxo desse tempo que nós temos. Deus não existe dentro da eternidade como algo que contém Deus. Deus é a eternidade. Ele próprio é eterno. Ele não envelhece. Ele não evolui. Ele não espera. Ele é imutável. É o que nós chamamos na teologia de aceidade. Ele não depende de nada externo. Mas ele também é santo, e santo é o seu nome, diz o texto. A santidade não é um atributo entre outros, é o atributo, meus irmãos, que governa todas as demais. É a santidade de Deus que faz o seu amor ser infinito e não sentimental, que nós conhecemos. Sua ira ser justa e não caprichosa, sua graça ser gratuita e não barata. Houve um preço, o preço do sangue de Cristo, Jesus. Agora sua imanência, ele abaixa-se e mora com um contrito, com um abatido de espírito. É o que está no texto. Aqui está um grande escândalo que Bonhoeffer falava, escândalo da graça do Senhor. O Deus que acabou de ser descrito em 4 qualidades aqui, que afasta-se de qualquer criatura, de sua presença tão gloriosa, tão majestosa, ele habita, é a mesma palavra
que ele habita no sublime lugar, alto, exaltado, ele também habita com o contrito e abatido de espírito. A palavra hebraica aqui para contrito, daká, vem de um verbo que significa esmagar, quebrar, quebrar em pedaços. Não é uma tristeza que nós devemos ter superficial, um arrependimento emocional passageiro. É um coração que foi à presença de Deus e saiu despedaçado. Não porque foi destruído por Deus, mas porque viu a grandeza de Deus. E ao ver a grandeza de Deus e sua santidade, não conseguiu sustentar-se. O abatido de espírito é a pessoa que percebeu que toda confiança em si mesma não adianta. Mas vê que somente Deus é glorioso e majestoso. Ele nos criou e Ele pode nos redimir porque Ele é poderoso para isso. Por que Deus habita neste lugar? Porque um coração orgulhoso está cheio de si mesmo. Não há espaço para Deus, não há espaço para o Senhor. O coração contrito foi esvaziado de si mesmo. E Deus, em sua graça soberana, escolhe preencher esse vazio, esse vácuo com sua presença poderosa e gloriosa. Esta é a lógica do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez, cito João Calvino comentando sobre este versículo. Ele escreveu que Deus tem dois palácios: o alto dos céus e o coração humilhado, contrito. Ambos são igualmente seus. Se você quer ter Deus em sua presença, você precisa ser quebrantado diante dele. A grandeza de Deus não diminui ao habitar esse segundo lugar, o nosso coração. Não. Ao contrário, manifesta a sua graça, seu poder e a sua misericórdia. O propósito desta habitação, qual é? O texto nos diz: vivificar, dar vida. É a palavra que está em Gênesis, quando Deus soprou vida em Adão. Deus não vem apenas visitar o coração do contrito, ele vem revivificar, trazer vida onde há morte, restaurar o quebrantado, o contrito e fazer com que ele esteja bem com o Senhor por meio dessa dependência dele. Este é um avivamento essencial que está nas Escrituras. Deus trabalha em nosso coração para renovar a nossa vida. Deus desce para nos visitar de maneira poderosa, gloriosa. Que o homem contribui com isso? A contrição. E mesmo assim essa contrição, calma, pastor. Mesmo assim essa contrição é uma obra do Espírito Santo de Deus, trabalhando em nosso coração. Interessante que este versículo aqui 16, que mostra o terceiro movimento, é o fundamento da graça merecida do Senhor. Veja o que diz o verso 16. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o Espírito definharia diante de mim o fôlego da vida que eu criei. Este versículo é um fundamento teológico que torna possível tudo o que foi dito antes. Por que Deus prepararia o caminho? Por que ele desceria até o coração contrito e quebrantado? A resposta está exatamente aqui. Não contenderei para sempre. A palavra aqui, não contenderei para sempre, que é contender, disputar, é uma linguagem jurídica. Deus não vinha em paz para Israel. É isso que Isaías está dizendo. Ele vinha como um adversário legal, processando o povo da aliança que violou a lei. Mas Deus agora declara que este processo não vai se estender, vai ser quebrado. É graça do Senhor.
Não porque o povo mereça perdão, não porque eu e vocês merecemos o perdão. A ruptura desse texto é que Deus não apresenta qualquer mérito no povo para justificar alguma mudança. Não, não, não. A motivação, a intenção é do próprio Senhor, do próprio Deus. Esta é a razão da graça do Senhor, sua misericórdia. O argumento de Deus é criacional. Ele criou o espírito humano, ele sabe que a criatura não pode suportar a ira divina por muito tempo, ele sabe que todos seriam aniquilados fatalmente. Se Deus contendesse para sempre, nenhuma criatura resistiria. Há aqui, meus irmãos, um profundo eco da teologia da aliança no Pentateuco. Deus não pode destruir completamente aquilo que seus próprios propósitos de criação e redenção estabeleceram. Ele não faz isso. Ele é fiel a si mesmo. Ele é fiel à sua aliança. Ele é fiel às suas promessas. E esta graça não é uma fraqueza de Deus, é a expressão de sua fidelidade soberana ao que ele fez com o seu povo, aos seus decretos eternos. Alguém já comentou o seguinte, dizendo desse texto: a base da qual flui toda a misericórdia divina para com um homem pecador. Não há dignidade do homem, mas a sabedoria e a soberania de Deus que criou ele e o resgata. O que é um avivamento? À luz desse texto, nós podemos definir avivamento, à luz do texto, com uma precisão bíblica. Avivamento é Deus descendo para vivificar os corações. O Espírito Santo já quebrantou. E ele fez isso em cumprimento dos seus propósitos soberanos da graça, sem mérito humano, mediante o meio gracioso da sua palavra pregada e crida. Observe a estrutura, a soberania de Deus, no verso 14, o imperativo. Aqui, Deus inicia, Deus remove os tropeços, Deus prepara o caminho. Há um meio também, a palavra pregada é um instrumento, diz o verso 14, preparai o caminho, meu povo. É a pregação da palavra de Deus que vai à frente, convencendo, convertendo o povo. Não há avivamento sem a palavra do Senhor, não pode haver avivamento sem a palavra. E a condição do receptor não é de mérito, mas de quebrantamento, de contrição, como diz o verso 15, porque nós procuramos ter muitas coisas e pensamos que o talento que temos, a eloquência que temos, somos admirados muitas vezes pelo próprio Deus. Isso chama-se idolatria. Ele procura o Daká, o esmagado, quebrantado. O avivamento começa quando o povo da aliança perde a confiança em si mesmo. Eu e vocês devemos perder a confiança em nós mesmos e buscar somente no Senhor. Outro ponto, fundamento, a graça imerecida do Senhor está no verso 16. Não há esperança no desempenho humano, como vimos. A esperança está na natureza imutável de Deus, cujos propósitos de graça não podem ser, de maneira alguma, frustrados. E aqui eu quero terminar com 3 perguntas. Há tropeços no caminho que você recusa remover? Você está recusando remover, como diz o nordestino, os troços que está no teu coração, as troçadas, é assim que falamos? Tire isso, o texto é claro. Deus não passa por cima de tropeços. Ele pede que tudo seja removido. Pode ser o orgulho intelectual, pode ser um amargo não perdão contra um irmão, pode ser o amor ao mundo disfarçado de sabedoria cristã. O avivamento pessoal começa com esta pergunta honesta:
Segunda pergunta, você está contrito ou apenas preocupado com a imagem da contrição? Há uma falsificação perigosa. A performance da humildade ainda não é humildade. É um orgulho disfarçado. O genuíno quebrantamento não exibe seu quebrantamento. Ele simplesmente deixa de se defender diante de Deus e busca o Senhor. Terceira pergunta, você acredita que Deus não contenderá para sempre com você? Você acredita que Deus é tão bondoso, tão gracioso? E diante disso, Deus vai até você com sua graça transformadora? Deus nos ajude. Para a glória do seu nome. Quando Deus habita a vida, sede cheios do Espírito Santo, Paulo disse em Efésios capítulo 5, 18, e o Salmo 119, 25 diz, aviva-me conforme a tua palavra. Ele faça isso, meus irmãos, em nosso meio, em nossa vida, que os seus nomes sejam honrados. Vamos ficar em pé e agradecer ao nosso Senhor. Ó Deus santo e poderoso Senhor, obrigado, Deus, por essa série de estudos sobre avivamento. O Senhor cada dia mais fale conosco, nos abençoando, mudando. E suplicamos uma visita poderosa do Senhor. Visita, quebranta nosso coração, possamos suplicar a visita poderosa do Senhor. Haja em nosso meio, como na igreja brasileira, uma transformação genuína, uma busca constante pelo Senhor. Coloca em nós sede, fome de Deus, para andarmos de maneira que o Senhor seja honrado. Leva-nos para casa, dar-nos uma noite tranquila, em paz, que o dia de amanhã seja cheio da tua presença, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus, quinta-feira,